Ponta Grossa tem o privilégio de contar com algumas organizações não governamentais que são verdadeiros guardiões da cultura e da literatura da cidade. Entre essas instituições, um destaque mais que especial é o Centro Cultural Professor Fariz Michaelis, que está completando 32 anos de fundação e, para comemorar esse aniversário, muda de diretoria nos próximos dias. E eu trouxe hoje aqui para conversar o Fábio Osman, que é o futuro presidente, o presidente eleito, que vai tomar posse dia 2 de setembro. Fábio, prazer te receber, seja bem-vindo. Boa noite, Ana Cláudia. É um prazer estar com você aqui, né, nessa emissora que traz sempre a cultura de Ponta Grossa em evidência, no teu programa Alto Estilo, né, que é um programa de sucesso da TV Vila Velha. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu é que agradeço o privilégio de sempre ter... esses dias eu fiz um balanço. Esse ano, desde janeiro, que a gente fez o primeiro programa inédito, eu não cheguei a passar 2 programas seguidos sem ter a oportunidade de conversar com um escritor pontagrossense. Puxa, que beleza. Lançando obras. Foi assim, sabe? É um privilégio. Ou então com algum músico pontagrossense que está se destacando. Como é bom ver a cidade ganhando tanta essa ebulição, né, na arte. Vivendo essa efervescência cultural, né? Exatamente. Eu acho isso fantástico. E o Centro Cultural, como é que está no próximo dia 2, né, a posse? Isso, nós temos então, né, a troca da diretoria no dia 2 de setembro. Estamos assumindo com um grupo, né, formado por pessoas destacadas no setor cultural da cidade. Então, eu assumo a presidência, né, agradeço muito a confiança dos centristas e especialmente da Alana Berti, que é a atual presidente, e da Renata Regis Florisbello, que é a atual vice-presidente, e que foram as 2 pessoas que me fizeram o convite para que eu assumisse a presidência. Nós estamos trazendo na diretoria a Alana novamente como vice-presidente, o Flávio Madaloso Vieira, que é o Vieira Neto das Crônicas, como o secretário, a Renata é a nossa tesoureira e também oradora do Centro Cultural. O professor Sérgio Monteiro Zan vai ser o nosso diretor na área literária. E um jovem muito talentoso da cidade, que é o Douglas Passoni de Oliveira, vai ser o nosso diretor artístico, voltado principalmente para a parte musical. E na assessoria de comunicação, o nosso diretor, né, de comunicação não podia ser outra pessoa senão o Álvaro Andrade, né, que é uma pessoa que tem um trânsito na área de comunicação muito grande aqui dentro de Ponta Grossa. Fábio, vocês estão reunindo aí um Dream Team, né? Uma tropa de elite Com mesmo certeza, a favor da cultura. Com certeza, né? Buscamos um grupo que está realmente disposto a trabalhar pela cultura, e é um grupo, como você mesmo falou, um grupo de peso, né? De escritores, de poetas, músicos, né? O Álvaro na área da comunicação. Então são pessoas que realmente têm uma história, toda uma história já consolidada no campo cultural da nossa cidade. E é interessante, né, contar para as pessoas que nem todo mundo conhece qual é a missão de um centro cultural, a exemplo do nosso Centro Fariz Michaelis. Muito bem, o Centro Cultural ele é uma entidade voltada para o fomento da cultura, para colaborar no desenvolvimento cultural da cidade, para levar, né, para as pessoas a música, as artes, a literatura, né, as artes nas suas mais diversas expressões. Então, o emblema do Centro Cultural que foi criado, ele já traz em si 5 linguagens artísticas, né, que são a música, a dança, o teatro, as artes visuais e a literatura, né? Então, nós vamos buscar, com esse grupo, desenvolver alguns projetos na área cultural, dos quais eu tenho um aqui, já queria adiantar, né, que é a menina dos olhos dessa nossa gestão, que é resgatar um jornal literário, ter um jornal litero-cultural. Fazer essa produção de forma, aproveitando o que a modernidade nos oferece com a internet. Então, criar um jornal em mídia eletrônica, né, com uma página,
mídia eletrônica, e publicarmos nesse jornal trabalhos de literatura, trabalhos na área das artes, do patrimônio cultural, na área da história, né? Narrando a nossa história de Ponta Grossa, dos Campos Gerais, né? Tratando de questões de patrimônio e trazendo também textos do jornal Tapejara, que era o jornal do Centro Cultural Euclides da Cunha, que é o antecessor do Centro Cultural Faris Micaeli. Então, trazer os textos do próprio professor Faris e de outros intelectuais, que são textos belíssimos e que gostaríamos muito de ver reproduzidos nesse novo jornal literário que pretendemos produzir. Nossa, isso vai ser uma contribuição assim fantástica para as novas gerações, né? Porque, sem dúvida. Sabe, verem o que poderem, porque se fala, né? Nós temos aí Praça Faris Micaeli, escola, o Centro Cultural, e essa é uma oportunidade de mostrar para as pessoas quem foi este homem, que é assim um baluarte da cultura. É um ícone da cultura princesina, sem dúvida. E que assim, numa época em que você não tinha internet, mídias sociais, ele se projetou no mundo todo, né? Exato. Um homem que falava 33 idiomas. Né? Uma pessoa que tinha a capacidade de se corresponder com o mundo todo. Né? Então, esse jornal que ele produzia com o Centro Cultural Euclides da Cunha, que é o Tapejara, né? É um jornal de uma riqueza muito grande, uma riqueza literária, uma riqueza cultural extraordinária. É por isso que nós desejamos resgatar um jornal litero-cultural para a cidade, né? Um jornal que traga para nós não só os textos do presente, mas também esses textos produzidos no passado, que são verdadeiros documentos históricos da cultura local. Né? Então, é a menina dos olhos da nossa gestão produzir o jornal literário. Ainda estamos para ter algumas definições, a ideia inicial era usar o nome Tapejara, né? Mas estamos pensando se vamos colocar Tapejara ou Renascença Tapejara, ou se vamos dar um outro nome, aí a diretoria vai definir, né? Mas o nosso objetivo é homenagear esse patrono do Centro Cultural, né? Que tanto fez pela cultura local, é um homem que participou da fundação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? A própria biblioteca da universidade leva o nome dele. Né? Exatamente. Então, nós temos que valorizar esses ícones da cultura, bem como a fundadora do Centro Cultural Faris Micaeli, que é a poetisa Leonilda Eugenberg Justus. Né? Então, temos que valorizar esses expoentes da cultura e vamos buscar sempre resgatar as suas ideias, o seu pensamento, né, em relação à nossa cultura local e, naturalmente, trazer também aquilo que são as nossas marcas, as nossas características, buscando contribuir de alguma forma com a cidade, com a região, né, através da difusão da cultura. E além desse trabalho que eu já acho fantástico, dessa publicação especializada aí, cultural, literária, vocês têm aí mais iniciativas, continuar mais iniciativas? Porque eu tive a oportunidade de conversar com a Alana no começo da gestão e tal, e outras vezes a ideia era abrir os horizontes e apresentar o Centro Cultural para a comunidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então nós temos, claro, temos propostas na área da música. Nós estamos estabelecendo, é importante frisar isso, algumas parcerias. Então eu tive a oportunidade de conversar com o reitor, professor Miguel Sanches Neto, agora segunda-feira, na universidade, e quando eu fui convidá-lo para a cerimônia de posse, falei da intenção do centro de estabelecer parcerias com a universidade. Veja, nós temos um curso de música, nós temos um curso de artes na UEPG, nós temos o curso de história, que também pode contribuir muito, o curso de letras. Então, a universidade é um parceiro fundamental. O departamento de artes, eu estive conversando com o chefe do departamento de artes, o professor Ronaldo, e trocamos algumas ideias, comentamos, né, algumas questões, e eu vi muito boa vontade por parte do departamento de artes de também participar conosco nessa empreitada. Então eu vejo como alternativas importantes levar música para os bairros.
Né? Tem um tipo de apresentação que eu acho fantástica, que é a apresentação didática. Quando você leva uma banda ou uma orquestra, né, ou um grupo musical, pode ser um grupo menor, e faz com que os músicos se apresentem, seja na escola, ou seja na praça, enfim, ou num local daquela comunidade, faça uma apresentação didática, mostrando o som dos instrumentos, mostrando o que pode ser feito com aquele instrumento, a história daquele instrumento, né? E levando a música, a boa música para a periferia da cidade, para os locais onde as pessoas não têm acesso. Eu acho que isso é importante também. Né? Isso também é papel. Né? Trazer também as pessoas... Eu vi nas atas do próprio Centro Cultural que em algumas épocas, na década de 80, década de 90, nas reuniões do Centro Cultural havia presença de uma escola. Né? Então a escola interagindo, participando, vindo ali ouvir poesia, ouvir música, porque os nossos jovens, né, eles necessitam do acesso à boa música, do acesso à poesia, do acesso ao conto, à crônica, né, ao teatro, à dança. Isso é uma necessidade. E a produção, quando é uma produção bem elaborada, ela incentiva esse jovem, abre horizontes. Muitos jovens, às vezes, ouvem uma apresentação didática de uma banda ou de uma orquestra e eles acabam se interessando pela música, né, tomando gosto pela boa música e, de repente, ele se inscreve lá no conservatório, na Banda Lira dos Campos, né, e vai aprender música, vai se tornar um músico. Né? Quantas pessoas nós temos? Eu conheço a história, por exemplo, da Banda Lira dos Campos, que é um celeiro formador de músicos e de músicos que estão pelo Brasil inteiro. Então, o papel do Centro Cultural é fomentar isso. Né? É lógico, existem as instituições. Nós temos um conservatório de música em Ponta Grossa, que vem funcionando muito bem, que será nosso parceiro também, porque um dos nossos diretores, que é o Douglas Passoni de Oliveira, é diretor do conservatório. Olha que maravilha. Então, essa integração, né, Fábio, é perfeita, porque se você tem, daqui a pouco, a gente já teve ocasiões, a gente que convive há tantos anos em Ponta Grossa, em que determinados projetos foram muito abaixo do que poderiam ser, justamente porque cada um puxava de um lado. Né? A cultura, então, a universidade faz uma coisa que não condiz com a prefeitura, que não condiz com o Centro Cultural, que não se acerta com não sei quem, aí não vai. A partir do momento que você consegue unir tudo isso, parceria você vai ter, ninguém segura, né? Considero fundamental, né, nós buscarmos esses parceiros, universidade, o conservatório, o próprio Núcleo Regional de Educação, que eu estive também conversando com a chefe do Núcleo Regional, né, então, a professora Luciana. Então, nós estamos estabelecendo alguns contatos que são fundamentais para que o centro possa, de fato, cumprir com o seu papel, né, para que nós possamos, de alguma forma, contribuir com as artes, com a cultura, com a literatura local. Quando Dona Leonilda Eugenberg Justus criou o Centro Cultural, ela cria, né, com a intenção de, em primeiro lugar, dar continuidade àquele trabalho que o professor Faris fazia com o Centro Cultural Euclides da Cunha. Né? Então, uma das intenções dela é essa. Mas ela procura ampliar isso. Né? E ela procura, então, atender a algumas necessidades da sociedade princesina, levando, como eu te disse, como eu encontrei, e isso está registrado em ata, né? Como eu encontrei nessas atas, onde ela tratava né, levar os alunos do Colégio X lá para participarem de uma tertúlia, participarem de um evento que o Centro Cultural estava promovendo. Né? Então, essa integração, esse trabalho em conjunto com a sociedade, né, abrindo as portas para a sociedade, é importante, é fundamental. Né? Não podemos esquecer, naturalmente, o passado, não podemos esquecer a história. Né? Isso tudo, o Centro Cultural tem também a obrigação de resgatar, de trazer para nós, né? Por isso eu te falei também, um dos objetivos desse jornal. Né? E nós temos assim um foco em promover, né,
a arte pontagrossense em abrir espaços. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e tive a ideia de fazer uma exposição, né, com os trabalhos realizados por uma artista local, que é uma pessoa que teve um destaque muito grande na literatura, nas artes, de modo geral. Ela já faleceu, mas ela tem um trabalho fantástico e que merece ser exposto. Então hoje, na conversa que eu tive com esta pessoa, né, que eu ainda não vou revelar quem é. Você não vai dar notícia em primeira mão aqui. Né, vou deixar em segredo, porque nós precisamos organizar muito bem. Né, mas eu tive a ideia de organizar uma exposição com os trabalhos dessa artista. Maravilhoso. Que é uma pessoa que merece toda a nossa consideração. Né, é um nome reconhecido na literatura, mas me parece não muito conhecido nas artes plásticas. Olha que bacana. E aí, eu hoje, na conversa com a filha dela, eu pensei, olha, nós temos uma boa perspectiva de fazer um trabalho, né, uma exposição, buscar um espaço, não sei se um espaço que a Universidade Uniceda ou a Prefeitura, né, enfim, a Fundação Cultural, mas buscar um espaço, eu pensei talvez na Estação Arte, né, ou no próprio Museu Campos Gerais, para nós colocarmos uma exposição dessa artista que eu tenho certeza vai agradar muito. Né? E aí entra aquilo que eu te falava, da parceria, por exemplo, com o curso de artes visuais, para que se faça, né, se crie uma bela exposição. Exatamente, e se explique isso para as pessoas, né? Exato, exato. Fábio, então a posse vai ser no dia 2 de setembro? Exato, dia 2 de setembro, no Centro de Música, que é ali onde fica o Conservatório Maestro Paulino Martins Alves. Prédio azul ali, do lado da biblioteca. Prédio azul, do lado da biblioteca, né? Ali no complexo Giovanni Mazzini. Né? Então, a posse será ali. Né? Vou ficar muito feliz se você estiver presente lá. Vai ser uma honra. Eu é que vou me sentir honrado com a tua presença, né? na nossa cerimônia de posse. E vamos buscar trabalhar pela cidade, pela cultura dos Campos Gerais, pela cultura, pelas artes, pela literatura. Tá certo. Parabéns para vocês, votos de muito sucesso. Obrigado, e conte comigo lá 2 de setembro, 19h30, lá no Conservatório. Tá certo? Obrigado, Ana Cláudia, obrigado pela oportunidade de aqui estar mais uma vez. Obrigada. E a gente já volta, um instante só, não saia daí.